Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast. É um prazer tê-los aqui na nossa companhia. E hoje, para a gente dar esse start aqui, vamos começar aqui, que é uma honra receber aqui ele que é formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, gaúcho, nascido em Erechim, mas criado em Passo Fundo. Veio na década de 80 para o Mato Grosso e desde então vem participando de grandes movimentos do agro, né? É proprietário da agropecuária Novo Campo desde 1987, produtor rural, apresentador do programa Momento Agrícola há mais de 30 anos aí, consultor da CNA, ex-presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA. E se eu continuar aqui, nós vamos passar o programa inteiro só falando disso. Tá bom. Ricardo Arioli, um prazer te receber aqui, meu irmão. Vinícius, é um prazer estar aqui contigo. Assim, o agro, né, comunica muito mal, a gente sabe disso, tem essa consciência. Mas eu acho que está melhorando, né? Eu faço um esforço aí através do programa Momento Agrícola. Você já viu que esse negócio aqui de fazer podcast, programa de rádio é meio que uma cachaça, né? Vicia. Estamos só começando. Né? Então é um prazer estar aqui contigo. Sempre que você me chamar, eu estarei às tuas ordens. Ah, não. Pode ter certeza que oportunidades não vão faltar. Mas, Ricardo, vamos começar aí. Queria conhecer um pouco mais da tua história. O que um gaúcho veio fazer no Mato Grosso aqui? De onde saiu? Lá de Erechim, você estava me contando. Pois é, então, o meu pai era engenheiro agrônomo também, ele faleceu em 97, né? E ele trabalhava na Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E a primeira designação dele foi para Erechim, ele era de Passo Fundo, né? Lá ele conheceu a minha mãe, se casaram, nós dois, meu irmão e eu, nascemos lá, mas ali com 4 anos ele foi transferido para Passo Fundo. E mais ou menos ali pelos anos 60, 64, por ali, ele conseguiu, junto com alguns sócios, né? Um tio meu, que era casado com uma irmã do meu pai, né? E um outro sócio, comprar uma fazenda. Compraram uma fazenda. Naquela época o agro ainda era bem incipiente, né? No Brasil, anos 60, imagina só, o Brasil era importador de alimentos. Mas as coisas estavam acontecendo, né? Então depois um dos sócios separou, ficou meu tio e meu pai. Meu pai foi produtor de soja, então, de trigo no começo, né? Me lembro bem disso, plantava trigo mourisco, que agora está retornando aí como cobertura de solo, né? Então o sucesso do meu pai foi na agricultura. Graças a Deus, ele pegou aquela boa fase da soja, entrando no Brasil, no Rio Grande do Sul. Sim. E os 2 filhos começaram a se interessar por agronomia, né? Eu fui primeiro vestibular em Santa Maria, passei. Meu irmão depois fez agronomia em Passo Fundo, né? Ele é 2 anos mais novo do que eu, o Rogério. E o pai, vendo aquela situação ali de que os filhos estavam interessados, talvez a área dele não fosse muito grande, né? Vamos ver as possibilidades. O tamanho da área? Sim, o pai depois ele separou do meu tio por questões aí mais de negócios até, porque eles sempre se deram muito bem, né? Mas resolveram separar porque talvez os primos, a nova geração não fosse lá muito amigável. A gente não se conhecia muito bem, né? Meu tio só tinha uma filha, né? Minha prima, e eles não moravam na cidade. Então a nossa relação assim não era muito próxima, né? Mas eles resolveram porque resolveram, né? E aí meu pai ficou com 300 hectares. É uma área grande lá, em Campinas do Sul, onde ele plantava, né? Em volta tinha muitas colônias ali, o pessoal chamava as colônias ali e tal, né? Enfim, daí começamos a visitar outros estados para ver, todo mundo estava falando Centro-Oeste, Centro-Oeste, Centro-Oeste. Começamos a vir, né? Antes até de eu me formar. A gente pegava o carro, partiu Goiás, visitamos a Bahia, não viemos para o Mato Grosso aquela vez lá. Aí ali em Rio Verde, meu pai tinha dinheiro, porque ele tinha, né, recursos para ajudar a comprar uma área para nós, né? E nós acabamos escolhendo uma área em Jataí, que fica perto de Rio Verde ali. Sim. A fazenda errada, né? A gente era novinho, cara. Tinha 23 anos por aí, meu irmão de 21, né? Não tinha nem se formado ainda.
E não sabia direito o que estava fazendo, mas eu estava muito influenciado com bovinocultura de leite, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação em Santa Maria nisso. E nós compramos uma fazenda de produção de leite. Ali pertinho da cidade, 20 quilômetros e tal, tudo asfaltado, curral, vaca, tinha tudo. Mas era pequena, tinha uns 500 hectares mais ou menos, 500 e pouquinho. Aí meu irmão já mudou para lá, já começamos a plantar soja. A primeira vez que eu fui lá plantar soja, 70 hectares, né? E aí já começamos, meu irmão já foi para lá depois que formou, eu fiquei lá terminando a minha pós-graduação, atendendo a fazenda do pai lá no sul, né? Ajudando ali. E depois, então, meu irmão já tinha arrendado uma outra área, já estava plantando uns 500 hectares por aí. Mudei para lá, casei em 86, né, com a Virgínia, me mudei para lá, para Jataí. E nós começamos a ver que nós não tínhamos mais muitas oportunidades ali, porque as terras começaram a ficar muito caras. Né? Lá em Jataí, Rio Verde. Aquilo é uma potência hoje, vai ver Rio Verde, lá tá louco. Eu tive ano passado já lá, 2 oportunidades em Rio Verde ali. A Comigo, depois entrou a questão da avicultura. Os caras estão tá uma potência. Mas nós vimos que não tinha mais como a gente comprar mais terra e tal, porque nós tínhamos comprado a fazenda errada. Aquela coisa, né? Mas por que você diz a fazenda errada? Ela não era chapadão, assim. Nós ficamos com medo do chapadão. O chapadão não tinha... As estradas eram ruins, né? Muita poeira, tinha que abrir. Nossa, estava meio... Fertilidade mais baixa. E tal. E ali era uma fazenda que você entrava produzindo leite, né? Se bem que não é uma coisa meio assim... Produzir leite, o cara tem que ser meio herói, né? Mas vamos lá. Dá mais um podcast aí depois, na hora que tu quiser. Mas enfim, daí nós acabamos colocando a fazenda à venda em 86. Tivemos sorte, chegou um comprador e comprou a nossa fazenda à vista. E nós ainda falamos pro cara, olha, nós precisamos plantar, porque nós já tínhamos pego o dinheiro do custeio e tal, né? Não, tá bom, vocês me entregam a fazenda em junho, sei lá, né? Tá bom. Plantamos, daí o Rogério ficou lá cuidando da lavoura, eu peguei a Virgínia e saímos no mundo para procurar terra. Porque nesse período, se você não compra terra logo, sim, dinheiro no banco... a inflação, cara, era galopante, você tinha o overnight. Todo dia tinha que aplicar o dinheiro, você não perdia valor. Mesmo assim, perdia, né? Foi antes do Sarney assumir, com aquele plano Sarney lá e tal. Enfim, daí nós saímos procurar a terra, né? Fomos para Brasília, ficamos um tempão ali... olhando, também não dava para nós, porque o preço ali já estava meio inflacionado, né? Aí viemos conhecer Mato Grosso. Tinha um cidadão lá de Passo Fundo que indicou. Cara, resumindo, quando eu cheguei ali no Chapadão do Parecis, cara, depois da Fazenda Itamaraty, ali, quando chegamos na Fazenda Itamaraty, eu me apaixonei. Não achou um morro para você contar? Eu digo, aqui o negócio. Terra vermelha, plana. Em Brasília não era assim. A terra vermelha é mais ali, aquele chapadão um pouco diferente, né? Ele já é meio caída. A área de chapadão é um pouco mais... solo mais claro. Assim, não é ruim, é a mesma coisa, mas assim a impressão é outra, né? Sim. Enfim, acabamos comprando uma fazenda e aí nós fizemos diferente, nós compramos o máximo de terra que a gente poderia comprar, né? Uma área que era bruta, nunca tinha sido plantada antes, não era perto da cidade, né? Hoje fica daqui de Tangará, dá 200 quilômetros. Lá de Campo Novo, que não existia, literalmente era um povoado, né? Um amontoado de casinhas, né? São 45. Mas não tinha estrada, aí vem todo aquele sofrimento que os gaúchos que migraram para cá passaram. Mas nós não olhava isso, cara. A gente tinha vontade de vir para cá e baixar a cabeça e vamos trabalhar, e vamos tocar, e estamos aí até hoje, né? E isso foi em 87. 87. Eu me mudei para cá com a Virgínia em junho de 87. O Rogério ainda ficou lá em Goiás terminando de colher e passando arrendamento e tal e coisa, né? E depois ele veio para cá também, morar aqui no final do ano. E nós ainda plantamos soja naquele mesmo ano. Começamos do zero em junho. Mas vocês abriram até? Era um cerradinho muito baixo, assim, fraquinho, né? E tinha uma partezinha assim de pastagem, assim, uns 200 hectares e tal. Que já estava... Daí nós começamos a puxar calcário e preparar o solo e fomos embora. E aquela época, o que tinha de diferente assim nessa preparação de solo? Na época... Quando vocês vieram, vocês já tinham conhecimento
da região, como que seria mais ou menos para preparar, né? Não foram vocês que Sim, tiveram que... o preparo de solo era tradicional, né? Mesmo, a agricultura, o plantio direto estava começando ainda, né? E a diferença é que lá no Rio Grande do Sul tinha o inverno, a gente começou o plantio direto na fazenda do pai, até quando a gente estava meio assumindo assim, era uma coisa que estava se desenvolvendo, né? Não tinha ainda grandes extensões de áreas com plantio direto. E daí a gente tinha que gradear, tinha que catar raiz, tinha que gradear de novo para sacar o cara, incorporar, daí gradeava com grade niveladora para daí plantar. O solo ficava uma farinha, né? Era assim que era, matar a erva daninha, né? Ainda se usava pouco herbicida, né? E o controle de ervas era meio que na grade, antes de plantar. E tinha aquelas tempestades de poeira, né? O pessoal de Campo Novo, da fazenda, recolhe a roupa, que tá vindo a nuvem. Era a nuvem de poeira. Vinha vindo... Vinha, e as mulheres não queriam perder o serviço, né, de lavar. Imagina a loucura. Tangará, quando nós chegamos aqui, tinha só um lado da Avenida Brasil asfaltado, né? O resto era tudo chão. Nós fomos morar numa casa, tivemos sorte, achamos uma casa boa para alugar, porque também não tinha, né? Não mudou. Não mudou muito. Não mudou muito, né? Mudou bastante. E aí eu me lembro que daí nós começamos a construir uma casa. A Virgínia é engenheira civil, daí nós conseguimos um financiamento e tal, começamos a construir a nossa casa lá. No dia que nós mudamos, foi o dia que asfaltaram a rua de frente da casa que eu tinha alugado. Nós mudamos para a poeira de novo. Então, coisas de Tangará, né? E você sempre foi um comunicador nato, né? Ou pelo menos, se não nato, hoje, para todos que te conhecem, vem personagem nato como comunicação. Mas não foi bem assim, mais, não. Né? Na verdade, na faculdade, né, a gente teve uma disciplina, a gente tinha que fazer um programa de comunicação, lá, extensão rural, né? Tinha que fazer um programa de rádio, como é que leva... Tinha na faculdade isso? Tinha. Como é que leva informação para o produtor, né? Era extensão rural. Meu pai era extensionista na Secretaria da Agricultura, né? Visitava o pessoal, levando informação, tecnologias e tal. E... talvez a comunicação, principalmente naquela época, era muito importante. Sim, aí abriram 2 emissoras de rádio aqui em Tangará, né? A Pioneira e a Tangará. Sim. E aí o Jaime Muraro, ex-prefeito, engenheiro agrônomo, né? Ele metido em política. Arioli, vamos fazer um programa de rádio na Rádio Tangará. Eu converso com a turma lá e nós pega um horário no sábado, eu e tu, e vamos para lá e vamos fazer. Eu digo, mas Jaime, não, vamos lá, vamos embora. Aí, caramba, começou o Momento Agrícola em 95, cara. Ixi, Maria. Falou 30 anos, é quase verdade, vai ser em julho agora que eu comecei com essa história de rádio aí. Já estamos comemorando aqui, então. Aí o que acontece? Nós não tínhamos muita notícia do Mato Grosso, né? Não tínhamos quase nada, tinha que assinar revista, tinha que falar uma hora ali sobre agricultura. O Jaime e eu nos encontramos lá, normalmente eu que ia mais atrás do conteúdo, né? Aí, dali a pouco, o Jaime concorreu a prefeito, se licenciou, ganhou, e eu fiquei sozinho lá no programa, né? Continuei fazendo todo esse tempo, o programa Momento Agrícola ficou o mais longevo da Rádio Tangará. Chegou uma hora ali, Vinícius, que eu olhava a turma assim, mas eu sou o mais antigo aqui, eu já fui o mais novo, né? Já foi mais novo. Mas é bem isso, né? E a gente não percebe, né? 30 anos. O tempo passa, verdade. Quando viu, ele simplesmente se foi. Mas ao longo desses 30 anos de programa também, hoje você não está mais fazendo o programa dentro da rádio, né? Hoje você tem o programa gravado e distribuído, né? Sim, daí em 2015, agora são 10 anos, agora em maio já também, a ProSoja, né? Eu fiz parte da diretoria em 2005, que fundou a ProSoja e tal. Aí peguei essa parte de sustentabilidade, questão internacional também, por causa que meu pai e minha mãe me colocaram na escola de inglês, eu e o Rogério, quando nós tínhamos 8 anos, né? Meu pai tinha ido para os Estados Unidos, viu que era importante os filhos aprenderem inglês, e isso me ajudou muito na vida, né? O inglês, fica a dica aí, ó, inglês. Se já não dá para você que tá que nem eu, meio veião, manda os filhos, você não se arrepende. Alguém para traduzir para você, pelo menos. Daí isso aí, depois então, aí tinha um presidente da ProSoja lá, o Ricardo Tonzic, né? Assumiu o lugar do Fávaro, inclusive, porque o Fávaro saiu candidato a vice-governador, né? Sim. Ele vamos botar, ele escutava o programa, ele ouvia o programa na fazenda aqui,
Eles tinham uma fazenda aqui na Desciolândia. Vamos botar esse teu programa no estado, aí nas rádios. Era uma coisa que eu tinha na cabeça de fazer, mas não dava, era muito caro, né? Tinha que ter hora de satélite, comprar, para poder transmitir, né, para outros. Não tinha internet, que nem é hoje, aí tu manda tudo pelo WhatsApp. Mas aí conversamos com a turma da comunicação lá da ProSoja, fizemos um formato, né? E começamos. Aí o programa vai para... Hoje deve estar em umas 25 emissoras aí do estado, né? Geralmente emissoras mais do interior. A gente faz um conteúdo, né? Informações e tal. E são 4 blocos, né? Um de notícias comentadas, às vezes 2 e 3 entrevistas, ou 2, né? Dependendo da semana, dos assuntos. E aí a gente manda toda sexta-feira os 4 blocos. As rádios não custa nada para a rádio, né? E as rádios daí vendem o comercial nos intervalos. Né? Tá indo aí, já tem 10 anos o trem. Depois vira podcast, né? Não é bem um podcast, mas daí eu mando no sábado os 4 blocos, né? Como se fosse um podcast. É bem em áudio, né? Você distribui em Spotify, em SoundCloud, Apple Podcasts. Então, assim, quando você vê... Listas do WhatsApp. Eu falo, é um conteúdo que se eu tô na estrada ali, ou às vezes sábado de manhã estamos andando por aí, eu já ligo lá e saio ouvindo até onde... Essa é a ideia. Até onde dá. Então já bota uma carne para assar... E fica ouvindo o momento. Fica ouvindo o momento. Se meu pai está do lado, então aí que ele gosta mesmo. É, legal. Porque atualidades, né? Muitas vezes, por mais que hoje você tenha muita informação na palma da mão, ela vem de uma forma muito fragmentada, né? A gente tem uma carência gigantesca de conteúdo sério, né? Muito difícil você ver. Ninguém mais pega um jornal e abre para ler. Verdade. Né? Então você lê muita manchete, é muita coisa... É rapidinho, né? Rapidinho, né? São pílulas. A gente olha aí, se vê mais de 2 minutos, tu não quer nem ouvir. Né? Pois é, mas isso até tem uma tendência aí que o pessoal vem falando aí de ampliar um pouco mais os conteúdos, trazer um pouco mais de profundidade. E tem um público muito sedento para ouvir isso, porque o cara está cansado de falar, não, tal coisa é tal coisa. Pronto, resume nisso. Né? Entre o preto e o branco tem uma escala de cinza gigantesco, né? Exatamente. Então a gente tem que conseguir... Tem um filme aí que fala em 50, né? Esse é um bom filme. Né? Mas como que você direciona, como que você consegue tanta notícia, tanto conteúdo e tanta informação assim? Bom, evidentemente que por conta das outras coisas que eu acabo fazendo também, né? Essa consultoria lá na Cefui, quase 3 anos praticamente, presidente da comissão lá da CNA, de cereais, fibras e oleaginosas. Depois eu trabalhei muito tempo com a federação e a ProSoja, né? Federação da Agricultura, nessa área de sustentabilidade, né? Também tem contatos no exterior, porque a gente viajava, levava produtor conhecer Estados Unidos, Europa, China, nós andamos muito, Austrália. E eu acabei organizando essas viagens, essas missões internacionais, né? Recebendo gente aqui. Então é o meu dia a dia, né? Você vê as notícias que vêm aí todos os dias, aí eu procuro fazer um bloco aí, esses 10 minutos de notícias comentadas, né? Linkando uma com a outra. Peraí, agora aconteceu a crise aí da gripe aviária no Brasil, né? A primeira vez na história. Um episódio talvez bem complicado, né? Porque o pessoal parou de importar e tal. Mas tá bom, mas o que tem que fazer? O pessoal está fazendo certo? O pessoal do Ministério, é isso mesmo? As contenções, as barreiras, né? O abate das aves contaminadas. Então vai levando a coisa, né? Por que parou de comprar? A China é diferente do Japão? Sim, então tem risco para a saúde humana? Tem risco para a saúde humana? Quanto tempo vai demorar? Aí você vai pontuando. Vai pontuando. Né? E como que você falou ali, mas você é quase que um embaixador do agronegócio brasileiro, recepcionando grupos internacionais aí há mais de 20 anos também. Também. Então, isso aqui começou em Tangará, esse negócio, cara. Mário Sérgio era secretário de Agricultura e a gente era companheiro do Rotary. Aí um dia ele me chamou, olha, vem cá. Tá chegando um grupo de americanos aí, produtores americanos, e tu fala inglês. Ele sabia, porque eu tinha feito intercâmbio pelo Rotary. Né?
E nós temos que ir junto lá, me ajuda lá, vamos embora. Aí nós fomos receber o pessoal ali no entroncamento, na fazenda Itamaraty, né? Aí eu entrei no ônibus, um 40 velhinho americano lá, um guia, e tinha um guia de São Paulo, né? Que vinha com eles e tal. Aí, claro, né? O guia de São Paulo não conhecia a realidade do Mato Grosso, nem era do agro, né? E fazia lá Não sabia a diferença o que de ele pé podia. de milho e um pé de soja. Não, ele era um cara bom, ele era um bom guia, só que ele não era um local, sim. né? Aí o americano gostou da minha conversa lá com os produtores, né? E daí no outro ano ele me chamou, ele disse, escuta, me encontra de novo aí, eu tô chegando com um grupo aí em janeiro, no mês de janeiro e fevereiro que eles vêm. Eu digo, mas o que é isso? Virar guia? É meio vergonhoso andar aí com os caras. Não, tá bom, eu te pago. Eu digo, opa, agora... Daí encontrei de novo, daí no outro ano ele já me chamou para organizar. Eu digo, não, cara, mas não é isso que eu faço, cara. Eu tô, né, outras coisas. Não, mas é muito fácil. Eu já tenho as visitas, eu só vai junto, eu organizo tudo daqui, depois tal. E aí eu digo, eu vou pegar a La Sierra para me ajudar, né? Porque eu não vou ficar ligando para o hotel fazer reservar Sim. ônibus, nem nada. Não, tá bom, tranquilo. Aí começou, cara, e não parou mais. 2 grupos desse americano ficou muito amigo, né? Eu e o Larry Ru Piper. Agora é o filho dele que está tocando a empresa. Ele tem uma empresa disso. Ele tem uma empresa lá em Dakota do Sul de turismo agrícola. Vai para o mundo inteiro. Turismo agrícola. Leva produtor para o mundo inteiro. Austrália, Nova Zelândia, China, Europa. Para ver que tem áreas que a gente nem imagina que existem. Ele é produtor também. Ele tem uma fazendinha lá perto da cidade lá que ele mora. Daí, como eu já recebi o povo aqui, né? Aí a American Soybean Association, que é a associação da soja lá dos Estados Unidos, eles vieram nos visitar aqui em 2005. Souberam que nós estávamos fundando uma associação aí. Nós estávamos em greve, nós estávamos queimando colhedeira nos trevos ali de Rondonópolis e tal, porque é a ProSoja. Ela foi criada nesse ambiente aí de ferrugem asiática, quebradeira geral, né? Coisa de louco. Daí eu chegar os americanos, adivinha? Arioli, tá chegando uns americanos aí, vai receber os caras lá no... Porque você já tinha feito, né? Então... Eu digo, cara, o que esses caras da ASA querem aqui? Será que vão vir encher o saco que nós estamos derrubando a Amazônia? Estavam vindo quem? O presidente da American Soybean Association, eram 3, o presidente do USB, né, que é uma outra entidade lá que tem o dinheiro, né? A ASA também tem dinheiro, mas faz o lobby. E essa USB é mais a ProSoja, assim, né? Seria mais como a nossa. E eles também... Aí o que eles vieram fazer aqui, cara? Aí ficamos amigos dos caras, né? Eles vieram aqui convidar a gente para conhecer o trabalho que eles fazem para abrir mercado internacional para vender mais soja, consumir mais soja no mundo. Eu nem sabia disso. Daí vieram aqui, agora nós queremos que vocês vão lá nos Estados Unidos em junho. Vai ter um congresso, uma reunião nossa lá. E eles têm escritórios, né? Eles mantêm com dinheiro do produtor, eles mantêm escritórios pelo mundo inteiro para observar, fazer relacionamento com o produtor, como é que eu posso te ajudar? Tecnicamente, pode aumentar o consumo de soja na tua avicultura, na tua bovinocultura. Eles não ajudam outros produtores diretamente, eles ajudam ajudam no consumo. Cadeia para frente, né? Daí eu fui lá, cara. Eles vieram aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai. E no Paraguai. Não, no Paraguai. No Uruguai eles não tiveram. Daí nos convidaram, nós fomos lá. Tava um argentino, um paraguaio, conversando. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na vida. Os caras que trabalham nos escritórios, mantidos por eles em todos os países, fazendo relatórios de como é que é a situação da soja no tal país. Na Europa, na China, eles têm um escritório na China. Isso há anos. Na Índia. Daí nos convidaram para ir para a Índia. Todos os 3 países, né? Nos convidaram para ir para a Índia para a gente entender como é que eles trabalham, ensinando os indianos a consumir mais soja. Eles achavam que, isso foi em 2005, que até 2010 a Índia seria a próxima China. Isso ainda não aconteceu, né? Sim.
A Índia é diferentona. Mas enfim, cara, então foi um troço assim, né? De abrir cabeça. Daí fomos lá na Índia, visitamos. Eles gastam $1 milhão, dinheiro de produtor lá na Índia, todo ano para ensinar. Um hotel, como é que tu substitui por produtos à base de soja, alimentação humana, alimentação animal. Como é que você faz um fardinho de feno pequeno, porque lá é tudo pequenininho, né? Sim. Para alimentar uma vaca leiteira, piscicultura. Eles não comem carne na Índia de boi, Eles né? fazem o que você fazia no Rio Grande do Sul, teu pai fazia no Rio Grande do Sul, a extensão ali, mas eles... Aí nós acabamos formando uma aliança internacional dos produtores de soja, a ISGA, Aliança Internacional dos Produtores de Soja. Brasil, Argentina, Paraguai e Estados Unidos. Depois entraram o Canadá e o Uruguai também entraram na aliança, né? E isso, a ProSoja acabou entrando. A ProSoja entrava. E daí, como eu era o cara que falava inglês, ia o pessoal da diretoria da ProSoja, né? Eu ia junto lá, eu era o cara que fazia parte dessa de comunicação e conversa e tal. E aí fizemos uma viagem para a China. Cara, deu medo nos chineses, porque sentamos do mesmo lado da mesa os maiores produtores de soja do mundo. E os chineses, vocês não tinham que estar brigando para vender? Não, o que vocês estão fazendo aqui? Estão juntos? O que é isso, né? E aí o ISGA durou um tempão, assim, a gente teve um bom relacionamento com eles, né? Fizemos projetos juntos aí, e visitas. Aí começamos a ir para os Estados Unidos, entender como é que funcionava a associação de soja deles lá, para aprender e tal, né? E usamos muitas coisas aqui no planejamento, na formatação da nossa associação. Não é bem igual, mas é parecido, né? Sim. Aprendemos muito com eles. Aí começamos a levar os delegados da ProSoja, a diretoria, né? Para conhecer, visitar. E aí foi. Aí começou essa parte internacional da ProSoja, aí que até hoje deu uma diminuída, né? Mas ainda acontece. Tem viagens aí para delegados, né? Não é... Uma coisa que eu achei legal, desde o início eu falei, não vamos fazer tudo de graça, cara, senão vira festa. Então, o delegado, tudo bem, o cara é delegado, já tem que se dedicar, não recebe nada, mas vai pagar metade do custo da viagem, né? A ProSoja paga metade, então vai quem quer, não é, né? Mas tem que pagar, senão não fica legal, né? Senão vira... Fica muito fácil, né? Ou todo mundo quer virar delegado só para ganhar a viagem, também, né? Claro. Uma viagem internacional. Então, até hoje, agora tu quer ver, daí nós fomos uma outra coisa interessante que aconteceu nessa parte de sustentabilidade, né? Nós entramos num negócio chamado Mesa Redonda da Soja Sustentável, RTRS. WWF coordenando. A WWF é uma ONG que não gosta de agricultura. Eles vivem de falar mal da gente. Então, sempre não é a única, né? Não, é uma das mais importantes. Tem o Greenpeace também, que é o top. Né? Cara, são então... chiitas. Os chiitas. Aí vem todo mundo, porque as empresas, né? Nós também, tem a questão da imagem, né? Quanto vale a imagem de uma Cargill? Agora a Magic é também uma empresa grande, né? Vale uma fortuna. Quanto vale uma imagem do McDonald's? Sim. Aí os caras vêm lá na frente dizer que o McDonald's está ajudando a desmatar a floresta amazônica porque está comprando soja do Brasil. Está comprando frango que comeu a soja do Brasil. Olha os caras. Eles são bons de comunicação. Eles são. Tirar o chapéu. Daí a WWF chamou, foi todo mundo, né? E nós fomos também. Sentar lá para discutir questão e tal. Daí, o que é soja responsável, né? Ficamos discutindo esse negócio. Quando chegou lá no finalzinho... Aí eu fui, cara. Eu fui para a China falar de soja responsável. Primeiro seminário de soja responsável. Fui lá. Falar na Europa, primeiro seminário de soja responsável, organizado pelo WWF, RTRS. Fui lá falar. Depois, quando chegou no finalzinho, eles queriam incluir o desmatamento legal como desmatamento zero. Aí nós saímos fora. Digo, olha, foi meio traumático, né? Para nós e para eles também, né? Porque os bandidão, né? Entre aspas, né? Éramos nós. Se nós não estamos mais na mesa, eles vão reclamar de quem? Enfim, né? Isso foi que ano? Isso nós saímos em 2010. Isso já tinha sido então, depois do nosso Código Florestal. Já tinha sido... Não, tinha sido antes até do Código. O Código 2012. 2012. Daí, estava discutindo esse negócio, nós falamos... era tudo científico, tudo bem. Quando foram princípios e critérios científicos para definir o que era soja responsável, nós estávamos muito confortáveis, porque a gente não faz nada errado aqui. Pelo contrário, né? A nossa agricultura de clima tropical estava revolucionando. Olha o que eu estou dizendo aqui, hein?
E eu sei. Ela está revolucionando a agricultura mundial. Nós fazemos coisas aqui que outros países, e até aqui no Brasil outros estados, não conseguem fazer, porque não tem clima tropical, tem inverno, não dá para fazer uma safra de soja e outra de milho, e depois ainda plantar braquiária para criar gado. Não tem como. Aqui dá, e nós estamos aprendendo. Uma terceira safra de boi, né? Entendeu? Então é por aí, né? Aí nós saímos do tal do RTRS, né? E a Biov, que também era parte lá do negócio, e aí vinham os europeus, essa federação dos fabricantes de ração, participavam também, tinha muito europeu lá, e a Federação Europeia dos Fabricantes de Óleos Vegetais, que é a Biov de lá, da Europa. Sim. Daí a Biov também diz, olha, nós também vamos sair, isso acho que não está virando nada. Daí acabaram saindo. Aí nós começamos um programa em parceria com a Biov, dentro da ProSoja. O que nós vamos fazer nós agora, então? Vamos fazer um programa de melhoria contínua, discutimos lá e tal, para ensinar o produtor, mostrar para o produtor o que ele tem que fazer dentro da propriedade para obedecer às leis. NR31, saúde e segurança do trabalho. Tinha muita denúncia de trabalho análogo naquela época, no algodão. O algodão já tinha começado um programa semelhante à soja, entramos atrás, fomos juntos. Deu certo, cara. 2011 nós começamos com isso e funcionou. A turma recebendo o Senar, né, fazia as visitas, a ProSoja fazia as visitas, o Senar fazia os cursos de capacitação, né, tudo de graça. O produtor ajustava a sede, fazia tudo aquilo ali. São quase 300. Como é que faz para subir num elevador, para descer num poço? Como é que tem que ser a altura da cama? Onde é que tem que estar o ventilador? Né? O tamanho tem que ser o quarto? Como é que tem que ser o óleo diesel? Como é que tem que ser o lavador de máquina? Como é que tem que ser o lavador de EPI? Qual é o EPI que tu tem que usar na oficina? Aí nós fomos criando a ProSoja, né? Foi criando manuais e informações para levar para os produtores. Foi um sucesso o programa. E aí nós tínhamos uma coisa para comunicar, né? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Aí o cara já meio que... Bom, peraí, os caras estão, né, interessados. Depois, então, isso começou em 2011, aí veio a FEFAC conversar conosco, os europeus. Nós não estamos contentes com esse troço do RTRS aí, depois que vocês saíram, perdeu a graça. Não tinha mais quem ou bater. menos isso. Mais ou menos isso. Aí eles diziam aqui, vamos definir nós aqui o que é uma soja responsável. Eu digo, vamos. O que vocês acham que vamos fazer? Eu digo, olha, nós queremos que sejam os critérios, o checklist do Soja Plus. Aí, o que é isso aí? Isso aqui... Aí eles foram entendendo, foram 2 anos de negociações, né? Eles foram entendendo, os europeus, o que era, levamos em fazenda para conhecer, íamos para a Europa, negociavam, eles queriam coisa que não dava para a gente fazer, não, isso aqui não serve, nós vamos fazer assim. Daí, no final, nós escolhemos, nós, os produtores, a Biov nos apoiando, claro, né? Na época tinha muita alergia, como tem até hoje, moratória, já existia moratória na época. Sim. Mas a gente sentava e conversava. Agora estão brigando aí, não se conversam mais. É uma pena. Tanto é que o Soja Plus, a Biov está de um lado e a ProSoja Mato Grosso está com um programa... Continua, né? Mas com outro nome. Daí nós escolhemos, então, 59 princípios e critérios do programa, lá do checklist, e eles fizeram um sistema de verificação, a FEFAC e a FEDIOL. Então, por exemplo, a Cargill tem um sistema de certificação. Nós nunca quisemos fazer certificação, porque a certificação exclui, né? E a melhoria contínua põe todo mundo para dentro. Então, nós somos na melhoria contínua. A certificação é... ou tu tem ou tu não tem, né? A certificação é aquela história. Se você está cumprindo a lei, você está certificado. Não tem que... mas tem que ter um cara lá dizer que tu está cumprindo, custa caro, né? Mas aí, se você está dizendo, ele que diga que eu não estou, né? Mais ou menos isso. Entendeu? Daí eles fizeram esse sistema de verificação, então a Cargill tem uma certificação, tá bom. Então submete lá, compara os princípios e critérios da certificação da Cargill e eles dão um ok lá, se estiver de acordo. O sistema fomos nós que escolhemos, cara, 59. Assinamos um memorando de entendimento. O sistema... que o passaporte, né, da soja responsável para a Europa seria o Soja Plus. Assinamos lá, em 2016 isso. E antes de assinar com a Europa, nós assinamos com a China. Os chineses vieram nos visitar aqui. Eu tinha ido lá, né, fiz amizade com um chinês lá. Ele veio aqui, trouxe uma turma, falamos, mostramos o programa, levamos nas fazendas. Vamos assinar esse memorando de entendimento. Olha, a Biov não queria ir.
Não, a China, esse troço não existe. O que é isso? Os caras são ruins de diálogo. Não é diferente. Eu digo, cara, o cara vai... Eles não estão botando nada, nenhuma vírgula no documento que nós já fizemos. Aí levamos a Biov. Foi lá, assinamos juntos. E como o programa aqui já estava há quase 10 anos, né? Então. Rodando, então era muito mais fácil você... E aí virou um passaporte para a China também. Só que daí mudou a eleição, teve 2 chapas na ProSoja, né? Digamos, a oposição ganhou, nós éramos da situação e a gente foi escanteado, né? Entre aspas. É normal, né? Mas a nova diretoria não teve interesse em continuar com esse projeto agora. Bom, eu ainda conheço a turma da FEFAC, né? A gente conversou por muitos anos, né? Sim. Aí agora, quinta-feira que vem, vai ter um congresso, o congresso anual da FEFAC, né? E lá em Roma, só que eles não me chamaram para ir para Roma, mas virtualmente eles me deram 5 minutos para mim falar o que nós aqui do Brasil estamos achando da lei do desmatamento zero da Europa. A FEFAC é nossa aliada, eles querem comprar a nossa soja, a Federação dos Fabricantes de Ração, eles querem competição no mercado, eles sabem que a nossa soja tem qualidade maior que a dos Estados Unidos. Né? Tem qualidade e preço, senão eles vão inflacionar, eles perdem o mercado. Então eles são aliados nossos, né? Ao contrário do que muitos pensam. Então tem que saber com quem que você vai brigar, né? Não dá para brigar com um aliado, né? Não, e assim, dentro da Europa você tem que diferenciar quem é o público consumidor ou o transformador da soja ali e de quem que é a ONG. Exatamente. Então esse sistema de verificação que eles adotaram lá nos ajudou muito, né? Porque a FEFAC foi a primeira vez que uma entidade agrícola, né, do agro europeia encarou uma ONG, porque a WWF não gostou nada do que eles fizeram desse sistema de verificação aí negociado direto. Né? Escanteando a WWF. E sem desmatamento zero. Não tem lá os princípios e critérios. Entendeu? E hoje, falando desse desmatamento zero, o que você tem visto aí? O que você acha da nossa lei de reciprocidade ambiental agora? Vou falar nos 5 minutos que me deram. Então você tem mais de 5 minutos aqui. Ó. O que mais nos incomoda nesse negócio de desmatamento zero é o desmatamento legal não ser reconhecido. Se é legal, é legal. Eu não estou infringindo nenhuma lei. Mas você não pode porque nós não queremos produto de origem de desmatamento. Então vá comprar em outro lugar. Não tem problema, certo? Mas não vem me dizer o que eu tenho que fazer aqui porque nós temos as nossas leis. Eu não estou indo lá na Europa dizer o que eles têm que fazer lá. Certo? Que eles têm que tirar os canais dos rios isso todos. Isso nos incomoda. Inclusive, a discussão, todo dia você vê isso aí. De alguma forma na mídia, né? É a briga contra a moratória, que é outra... Tá na hora de parar mesmo, né? Enfim, né? Então, eu vou falar isso, eu vou dizer, olha, vocês têm que entender que o desmatamento ilegal não é... Quem está fazendo isso não é o produtor rural. Não dá mais para desmatar uma área para começar a produzir. É muito caro. Certo? Não se faz mais isso. Isso já passou. Foi na época que nós chegamos aqui. Nos anos 80 até uma parte dos anos 90, né? Mas o desmatamento ilegal ainda existe. O que um produtor pode fazer para acabar com o desmatamento ilegal? Eu fiquei sabendo que desmatou uma área lá na Amazônia. Vou pegar o carro aqui, vou lá, vou mostrar para a polícia quem é o caboclo, ou vou sair com o cara algemado à força. Não é nosso serviço, né? Não. O desmatamento ilegal, que é para conseguir terra, sei lá, né? Documentos, sei lá o quê. Não está relacionado com produção agrícola, né? Não, você não existe mais produtor rural que está na mesma condição de quem está do desmatamento ilegal. Cara, o cara tá aqui... São categorias totalmente diferentes de pessoas, né? Agora, daí as ONGs contaminaram de tanto o Brasil e as entidades aí, os do IBAMA e SEMAS e ministérios de meio ambiente, né? Que o produtor é visto como um inimigo. E as licenças não saem, né? Aí o cara tá lá esperando. Eu quero abrir aqui legalmente. Não, mas peraí, nós não vamos te dar licença. Ficam enrolando, né? Você sabe disso muito bem. Sim, daí você entra, mandado de segurança não resolve. Daí o cara vai lá e abre. Não é ilegal, é irregular, mas é ilegal. Aí fica aquele limbo aí que não acaba nunca. A culpa é nossa, entre aspas, né?
a imagem é nossa, e aí fica essa conversa louca aí todo ano, não muda nunca isso aí. E daí vem embargos. Aí agora a lei de reciprocidade é boa por causa disso. Eu vou mostrar para os europeus lá, não tem sentido a Europa não querer comprar soja do Brasil, cara, ou querer botar um custo a mais, que seria a certificação, por causa de 2% de desmatamento ilegal que acontece, vai ter soja lá, sei lá onde, né? Então não tem sentido isso. E a soja não chega nessas áreas. Esse que é o mais importante, porque você não consegue, você não... Como é que você vai abrir uma área no meio da Amazônia e querer plantar soja lá? Não tem estrada, não tem concessionária de nada, não tem oficina, não tem gente, não tem armazém. Não tem jeito, não tem como. O cara não tem acesso à linha de crédito. Tem gente que acha que o produtor vem com malas e malas de dinheiro, compra o defensivo, que é baratíssimo, o insumo, adubo e tudo mais, e planta. E daí colhe e enche caminhões de dinheiro daí, né? Meu Deus, se fosse assim. Se fosse assim, né? E não, então, assim, não é assim. O cara abriu uma área. Primeiro que ele gastou milhões para abrir uma área, se ele abrir. Segundo, ele precisa ter capacidade de se financiar para poder plantar nela, né? Então, aí uma área ilegal, tudo fora dos conformes, tudo fora da legislação. O cara já vem embargo de SEMA, de IBAMA. Quando já não vem a própria polícia ambiental e já pega as máquinas, já leva e tudo mais. Então, você não tem mais esse tipo de situação. Não para um produtor rural. Isso aí pode ter bandido lá em cima. É, isso aí. É o tal da grilagem, essas coisas. Aí é cara que isso não está relacionado com a agricultura de 3 safras por ano. É diferente, cara. Sim. O cara não vai comprometer toda a estrutura financeira dele desmatando ilegalmente uma área, uma reserva legal, vamos supor. Não tem como. Mas aí eu vou mostrar lá para os europeus, na próxima aqui, vou mostrar lá para os aliados, né? Que a soja que eles estão comprando aqui tem 2 componentes importantes que eles não olham e nós não cobramos nada por isso. Primeiro é a preservação ambiental das reservas legais e das APPs, no mínimo 20%, dentro das propriedades, dinheiro do produtor. O produtor brasileiro preserva, conserva, é dono de 30%, ainda da metade de toda a área preservada do Brasil. São 64% aí do território, né? Não, e 20% você está falando onde a gente só no Cerradinho. No Cerradinho aqui, né? Entendeu? Então eu vou mostrar isso aí. O cara está comprando a nossa soja, aquilo ali está ali. Né? Para quem não conhece, era bom um dia passar aqui na região do Parecis, aqui em Campo Novo, e entrar na aldeia onde está preservado o cerrado. Que vocês vão ver cerrado da altura dessa mesa. Entendeu? Eu passo com os americanos de ônibus ali, fantástico. Entendeu? Porque muitas vezes o pessoal da cidade acha que, nossa, isso aqui tudo eram florestas, um cerrado alto, bonito e vistoso. Aí você entra na aldeia indígena, preservado há milênios, e o cerrado é dessa altura. Dessa alturinha. Entendeu? Foi o que nós encontramos na fazenda quando nós compramos lá. Exatamente. Então eu passo com os ônibus de americanos ali, a gente vai para o Sapezal, de Campo Novo, Sapezal. Sim. E aí eu fico falando aí, que tem 1 milhão de hectares na reserva, né? Olha aqui como é que era a nossa fazenda. Era isso aqui, onde é que está a floresta? E eles já passaram por Manaus, né? Sim. Então ajuda, porque já vira floresta. Então é bem diferente. É isso aí que o pessoal não conhece, né? E teria que vir conhecer. A outra questão que nós estamos entregando sem cobrar, né? É o baixo carbono. A agricultura brasileira do tropical aqui, de forma geral, ela é de baixo carbono. Nós usamos inoculante, que não dispensa o uso de nitrogênio. O nitrogênio é o fertilizante mais poluidor. Que mais libera dióxido de carbono. Exatamente, CO2 equivalente. Nós fazemos plantio direto, né? São 40 e tantos milhões de hectares de soja plantados com plantio direto. Depois vem o milho. Então, o Brasil usa o percentual maior de plantio direto hoje é na Argentina. E em segundo lugar é no Brasil, percentual, né? Os americanos é metade, nem isso. Não dá metade com plantio direto lá. Porque não tem nem condições, às vezes por causa da temperatura do solo, né? Então isso aí, essa agricultura de baixo carbono, esse carbono que a gente está deixando de emitir por conta dessas tecnologias que a gente usa aqui, nós não está na equação do preço. Então qual é a vantagem do europeu ir comprar soja num outro lugar? Aqui eu posso falar, lá não vou porque vai ter um americano na mesa. Eu conheço ele, inclusive, vou tirar um sarrinho dele lá. O Jim Sutter é meu amigo, nós conhecemos, né? Vou dizer, se vocês não quiserem mais comprar soja do Brasil aí na Europa,
Meu amigo Jim Sutter vai adorar, que não vai ter mais competidor. Ele vai botar um precinho melhor um pouco aí para vender para vocês, né? Com toda certeza. Não é? Até você faria isso. Eu faria também, claro. Entendeu? Então, vai comprar nos Estados Unidos, não tem proteção ambiental na fazenda. Não tem baixo carbono que nem tem aqui. Qual é a vantagem disso? E se você levar do lado econômico, né? Esse eu acho que é o grande ameaça. Existe um papel invisível aí por trás, assim, que tem uma ameaça brasileira. Por quê? Porque quando você utiliza a mesma área para fazer 2 plantações e mais um terceiro ciclo com gado em um ano, você está sendo eficiente. Quando você, nos Estados Unidos, você tem que esperar o solo descongelar, para daí você preparar ele integralmente, de novo, e daí você colher, e daí deixa ele congelar de novo. Então você... Cadê toda a eficiência, todos os funcionários, tudo o maquinário? O maquinário trabalha uma vez por ano e fica quieto. E fica quieto. Quando você coloca tudo isso aí na ponta do lápis, o retorno econômico de você ter uma área que produz uma vez no ano, o retorno econômico de uma que produz 3, né? E assim, só que o problema do Brasil, aí vem o custo do Brasil, né? Aí o nosso maquinário custa muito mais do que lá, por N razões. Aí vem outras questões que vêm encarecendo o Brasil. Veja que o ano passado, Vinícius, eu recebi uma turma do Reino Unido aqui, um grupo. Certo? Vieram aí em outubro, acho que foi. A soja estava bem... Não, foi depois, novembro, já estava a soja bem alta. Assim. O Reino Unido produz o quê? Assim? Não, o Reino Unido soja não produz, né? Eles produzem bastante canola, trigo, milho, né? Soja não é um negócio deles. Eles precisam de uma produção que onde não tem muito sol, né? Acredito. Porque lá... lá é mais o norte, né? Mas o Reino Unido é um dos grandes produtores aí da União Europeia. Agora não está mais na União Europeia, né? Aí vieram lá os carinhas e tal. E aí fomos em Sinop, né? Eu só conheço o malte. O malte do Rio. Eu sei, é produtor de cerveja, né? Tem uma cerveja boa lá. E o whisky também. O whisky também, Escócia lá. Escócia, Cara, e só que assim, daí tá, né, cara? Aí começa, eu não falo nada, mas eu começo a mostrar. O que aquelas árvores estão fazendo ali? Não é que eu não falo, assim, né? O que aquelas árvores estão fazendo ali? Aquilo ali é a reserva legal. Olha ali, ó, tem aqui é 50. Sim, porque ele abriu antes de 2012, né? Se for 2008, né? Se for depois é 2000, né? Se for depois é 80. Aí eles vão, né? Começa a mentalizar. Certo? Ó, agora aqui, tá vendo aqui, ó, palhada de milho. Ó, foi a segunda safra, né? Ali tem o boi, tá vendo aquele boi ali? Vai vir para cá depois. Vai plantar o capim junto com... Fomos na Embrapa, mostra a Embrapa, né? Troço Isso chique. foi em Sinop? Agora em Sinop. Todo ano vem. Agora vem um grupo de argentinos agora em começo de junho, vamos para Sinop também. Cara, no final um inglês lá me chamou num canto. Vocês vão acabar conosco lá, né? Desse jeito. É verdade? Vocês têm área de pastagem para abrir e converter? Eu digo, cara, é verdade. É muita área de pastagem. Muita. 40 milhões a Embrapa já assim estudou, né? Disse que é possível converter. Não com a mesma, nem toda essa área com a mesma qualidade do Chapadão do Parisius, né? Que aqui não. Diferentão, né? Não vai ser tudo um então, plano igual isso aí assusta, né, cara? Assusta. O Tejon, que é um grande comunicador também, o José Luiz Tejon. Sim. Eu conheço bem ele, já entrevistei algumas vezes no programa e tal. Gente, o cara é uma referência mundial, né? Vocês assustam, vocês não podem assustar os caras, vocês têm que ser mais... Deixa o cara ver, eu estou procurando fazer isso, né? Não, porque nós vamos fazer isso, nós vamos converter, nós vamos produzir. Vocês assustam, os caras ficam contra, você tem que chamar o cara para o teu lado. É difícil manter essa relação e não mostrar, né? Porque é a realidade. Mas quem vem aqui, Vinícius, olha... Eu tenho recebido, né? Ano passado acho que foram 8 grupos. Veio da Hungria, Tu planta segundo grupo da Hungria. Só passeia? Não, o Rogério que toca. Graças a Deus, né? Ele toca bem. Eu não vou lá me meter, eu fico Fica no bastidor, né? Ali, né? Mas hoje só passeia. Agora minha sobrinha também está ajudando, né? A Juliana, agrônoma também.
Eu espero que o Rafael, que é agrônomo também, hoje ele trabalha numa empresa de proteção de preços aí, né? Sim. Aquele negócio de bolsa e tal. Um dia ele vem também, né? Mas deixa ele fazer o que ele gosta. Então, que palpite eu vou dar? O meu irmão tem que se acertar com a sobrinha lá e eu só posso dar, né? Quem vai mandar o dinheiro para nós daqui uns tempos é ela, né? Não tem jeito. Né? Como que vocês estão se preparando vocês nessa questão sucessória aí? Então, isso aí sempre é um desafio, né? Porque a nossa área também não é muito grande. E daí, como tem, por exemplo, digamos, nós temos cinco sucessores, né? 3 meus e 2 filhos do Rogério. O Rogério conseguiu levar os filhos dele mais ou menos para a área agrícola, né? A Juliana é agrônoma, o Rafael também é do meu lado, está morando lá em Campo Novo. Mas eu tenho 2, o Leonardo, que é engenheiro civil, está ajudando lá, nós temos uma pecuáriazinha lá, ele ajuda a tocar uma vez por semana, 2 e tal. Ele gosta, né? Ele é engenheiro civil, está construindo lá uns negócios, mas ajuda na fazenda também, ajuda, né? E os outros 2 meus, um é dentista, o Rodrigo, né? Não sei nem se vem morar aqui mais, está fazendo doutorado, vai se jogar aí na parte de ensino e pesquisa. E a Renata, minha filha mais nova, é psicóloga, né? Também está fazendo um mestrado lá em Maringá, não sei se volta, né? Vamos ver, aí depende, né? Mulher é um pouco mais complicado assim, né? Tem casa aí, o marido às vezes tem outras oportunidades aí. Mas a gente está preparando, a gente fez a tal da holding, aquela, né? Sim. E aí a gente, agora esse ano, nós vamos dividir uma grana aí, né? Vamos ver o que vai mostrar para os filhos, né? Sim. Dizer, olha, isso aqui, porque senão os meus, a hora que a gente faltar, sei lá, né? Que nem dizia o Roberto Marinho, se eu morrer, dizia o Roberto Marinho com 90 anos. Aí se um filho quiser vender a fazenda, estraga o negócio de todos os outros, né? Sim. Então que daí tem lá as ações, pode vender a participação. A forma de se fazer e tudo mais. É importante isso aí, né? Eu vejo que tem muita... Isso aqui é uma coisa também no Brasil que a gente vê. Cara, a nova geração entrou. Pode não ter entrado toda a família, né? Mas a nova geração, que o cara que está ali vivendo, que vê que o negócio é bom, ele está entrando e ele quer modernidade, ele quer tecnologia, ele quer drone, ele quer tudo, cara. E tem um processo aí que não dá para dizer assim que vai ser para todos e tudo mais, mas você falou, muitos, quem sabe, as próximas gerações a gente vai ter 2 tipos de produtor, né? Já tem hoje, né? Mas o dono da área ali e quem vai explorar ela, né? Quem tem o patrimônio e quem vai realmente explorar. Às vezes pode ser a mesma pessoa. Sim. Mas hoje já você tem que dividir isso. Isso, né? Exatamente. Né? Até porque se você for um explorador da área, um produtor ruim, é melhor que você seja só um dono que exatamente. Arrendador. Né? Porque senão você está perdendo. É. Então você tem que ser eficiente numa, senão é melhor ir para outra. E às vezes quem não tem aptidão, né? Psicólogo, a agricultura tem que gostar, né? É o tal negócio. A Juliana é apaixonada, o Leonardo está começando, o Rafael gosta também, mas mais nessa parte aí de comercialização, que é importante, né? Outro dia eu estava conversando aí, semana passada, lá no negócio da Abramilho, lá em Brasília, né? Eu estava conversando com o João Batista Olive, Sim. Canal Rural. Agora ele tem um programa dele mesmo, né? Sim. O Tempo e Dinheiro. É um amigo também, né? Começamos a chamar a comunicação, a ProSoja, ficamos amigos, aí eu entrevisto ele, de vez em quando, até né, tem entrevistas com ele aí no Momento Agrícola. E ele está preocupado com esse negócio de proteção de preço. Ele tem razão. Ele diz assim, o produtor que não se protege, ele está perdendo. Mas não é só ele que perde, o país perde, porque ele deixou de vender na hora certa ou na hora um pouco mais certa, né? Leva um prejuizão. Às vezes, não é que leva um prejuizão, aquela sensação de não ter ganho, né? Mais. Sim. É complicada. Não, e quanto mais o produtor aproveita, o Brasil aproveita. Claro. Porque esse dinheiro vem para dentro e ele é colocado nos mais variados setores. Né? E hoje também no seguinte, né? No mercado da soja, aí quem tá nos ouvindo aqui, que é do ramo, vende soja e tal, o preço já virou... O preço tem amortecedores, né? Sim. No caso aqui do Brasil são 3. Primeiro é a cotação na Bolsa de Chicago, certo? Que era o que balizava o preço antigamente. Agora tem o prêmio aqui no Brasil. Então hoje está acontecendo assim, ó, sobe a bolsa, o prêmio cai.
e o preço fica igual. Cai a bolsa, o prêmio sobe e o preço fica igual. Então tem a parte boa e a parte ruim também, né? Ah, subiu a bolsa, mas o prêmio caiu e ficou igual. Ah, agora a soja caiu na bolsa, mas o prêmio subiu e ficou igual. Então, né? Tem a parte boa e a parte ruim. Sim. E aí o dólar, né? Que aí todo dia que a bolsa sobe, o dólar cai. E todo dia que a bolsa cai, o dólar sobe também. Então, isso aí virou meio que um amortecedor. O preço é meio igual, né? Não tem mais aqueles picos. Então, a forma de se proteger contra isso é esse mercado aí de bolsa, né? Sim. De comprar opções, vender opções, esse negócio todo. Eu sempre falo, quem puder aconselhar, eu sempre falo, ó, dá uma estudada em opções, put, call. No futuro, você vai, ao longo de 10 anos, você fazendo isso metodicamente, não tenha dúvida que vai ganhar. Sim. Entendeu? Ou pelo menos garantir um mínimo, né? Às vezes, se o cara não toma a decisão de vender e o preço desaba, né? Acontece um problema, daí ele vai abaixo do custo de produção, né? Porque existe aquela regra máxima, não, o preço nunca foi a tal patamar. Essa é a única certeza que vai ir um dia, entendeu? Seja para baixo, seja para cima. Ou para cima. Então, assim, e você vai estar preparado se ele estiver lá embaixo? Não. Então, compra um seguro aí, que é uma opção, e você está naquele preço, você não cai mais. Você está garantido. Entendeu? Então, porque o produtor, e a gente sabe bem disso, ele não tem um colchão para 2, 3 anos. Não. Entendeu? Isso pode ser o produtor brasileiro, americano, europeu, não tem. O que ele ganha aqui, ele vira máquina, vira terra, vira armazém. Né? Ele está sempre investindo na fazenda, entendeu? né? É isso que é. E oportunidades que aparecem, é uma máquina, não sei o quê, ou é uma forma... A gente, por exemplo, lá na fazenda, a gente começou com o gado, né? Nós já tínhamos um pouco, assim, de gado, mas aí a fazenda é muito grande. E eu levo esses caras a visitar umas fazendas modelo aí, vendo as coisas, e fico, né? Vamos fazer. E tal. E aí o gado, né? Rogério, vamos fazer, cara. Vamos entrar nesse troço aí, o confinamento, recria. Nós já estávamos fazendo uma experiência lá, como é que funciona, vimos que funcionava. Pegamos uma assessoria para organizar. Qual é a nossa meta? Vamos bater tantas cabeças por ano. Beleza, o que nós precisamos fazer isso? É possível, chamamos uma assessoria, né? E estamos indo nesse rumo aí. Não é fácil, a pecuária de corte, lidar com animais, né? Ainda numa forma integrada. Máquina não gosta de cerca, né? Sim. Máquina não gosta de fechar a porteira. E aí vira que ele tem um conflitozinho ali, né? Mas é normal. Máquina não gosta de fechar a porteira. O cara deixa a porteira aberta. O que aquele gado tá fazendo no meio da soja? Foi o cara. E daí os caras saem, os vaqueiros loucos lá. Enfim. Mas funciona, cara. A nossa situação lá, para você ter uma ideia, em 5 anos, né, que nós começamos a investir realmente na pecuária, 30% da renda bruta. Não é lucro, tá? Sim. Mas o gado já é 30% da renda bruta. O gado é desafiador, mas é a integração lavoura-pecuária, né? Uhum. Você tem o milho, você tem a soja, Campo Novo tem farelo de soja, farelo de algodão, torta de girassol. Hoje, farelo de milho. Grão, o milho, né? O grão, o algodão, girassol. Tem a cana lá, dá para comprar lá o resto lá da moagem da cana, né? O DDG para vocês está meio longe. DDG, né? Tem, agora a Coprodia está moendo lá, vai ter também, porque a FS vai fazer a revolução que está acontecendo no Mato Grosso com o etanol de milho, né? Sim. Então é o lugar, cara. Se você não puder alimentar o gado com grãos e opções ali, né, de ração, em Campo Novo, não tem outro lugar que vai estar dando lucro. Essa é mais ou menos. Né? Então não é tudo manejo, animal, né? Tem que saber a hora de tirar da pastagem, a rotação, cerca. Vocês têm o ciclo completo? Não, nós fazemos recria e engorda. O ciclo completo demanda uma área maior, nós não temos, né? Sim. Então a gente compra novilhas, né? Não é macho também, é uma coisa diferente. Daria para virar, mas a novilha tem uma oferta boa. Então estamos ali, conhecemos mais o mercado. Aí você não disputa com o mercado de exportação também, coisa e tal, deixa para os
players maiores. Então, tá indo, cara. Tá indo. Nós estamos investindo direto aí e tá indo. Já virou, assim, só que assim, né? Para você, por exemplo, boi safrinha, né? Que daí você planta o milho junto com o capim, ou então planta o capim depois da soja, porque já não dá mais tempo de plantar o milho. Vai boi depois ali de julho a outubro, né? Novembro, o boi safrinha. O boi, para comprar o boi, custa mais caro que plantar soja mais o milho. Tá certo que você vai desfrutar, vai botar o dinheiro de volta no caixa, né? Depois de 4, 5 meses. Mas o cara tem que ter estrutura, então não é uma coisa assim, né? Fazer hoje, né? Tem que ter um planejamento e tal. Mas é um baita negócio, assim, é o que vai acontecer. E outra coisa, isso aí está ajudando a salvar a floresta, né? Sim. Porque você põe numa área lá, por exemplo, de semi-confinamento, né? São 10 hectares onde tem 100 cabeças. Enquanto no Brasil... A extensiva é uma cabeça por hectare. Então, em vez de ir para a floresta em busca de mais área, né? Você vem para o grão, onde você reduz a necessidade de área. Hoje está apertando para a pecuária extensiva, né? Não vai Ninguém mais se está sustentar. conseguindo. Ela não é mais, quase que não é mais economicamente viável, né? Porque se você trocar a tua terra ali, você ganha um valor maior para você deixar aplicado. Então, né? Então ela não vale mais financeiramente, né? Você simplesmente deixar uma terra de poupança lá parada praticamente. Né? Não compensa. Produção baixa. Ainda mais que tem, por exemplo, se for uma área que pode converter em lavoura, né? Exatamente. Aí você tem gente querendo arrendar, evidente que não é, também não, né? Mas até mesmo a própria pecuária tecnológica aí, ela engole a pecuária antiga de qualquer forma, né? Só que assim, né? Também é tal negócio, né? Você tem, tu tem... Quanto está o preço do boi? Quando o preço está bom, né? Vai. Então tem que estar toda hora olhando o custo. Cada vez que uma coisa se torna mais intensiva, né? Isso é uma teoria econômica, as margens diminuem. São espremidas, né? Porque você tem que agregar mais custos, né? Que são os insumos e tal e coisa. Para produzir mais. Então a margem diminui. Você ganha na quantidade. Daí, né? É o que acontece. Então a pecuária está ali. Agora você tem, por exemplo, 3 formas. Ano passado a pecuária deu prejuízo. Você deve ter acompanhado aí, né? O boi caiu o preço, foi lá para baixo e tal. E ninguém tinha travado, para variar, né? Acontece, né? É isso que o João Batista tem razão, né? Depois, agora subiu, mas já está apertando de novo. Quer dizer, subiu também, a soja também estava mais cara, caiu. Então tem as duas coisas, né? Você não pode querer vender milho pelo melhor preço e o boi também, porque um está dependente do outro na casa da integração. Não, mas eu acho que ainda é uma cultura brasileira, ainda que talvez essa próxima geração mais acostumada com números e ouvir falar da bolsa e acompanhar mais e tudo mais, eu acho que quem sabe vai pegar. Que é justamente... E hoje, cara, tem... A facilidade hoje, o cara entra aqui... Em tempo real, você, por exemplo, no caso da pecuária de corte confinada, né, do confinamento, semi, você tem o custo em tempo real, cara. Eu já vi isso, nós não estamos usando isso ainda, porque tem a mão de obra da pecuária também tem que passar por uma reciclagem, né? Você precisa de gente que talvez não vai ser o vaqueiro, né? O vaqueiro é o vaqueiro. Não, tem que ter aptidão, né? Não dá. Então você consegue, na hora que está misturando o vagão já transmite para o escritório quantos quilos de cada ingrediente colocou, você vai, né, pega o preço, você já sabe qual é o custo da tua ração lá, né? Sim. Então é possível isso administrar também com uma precisão muito maior do que era antigamente. Eu recebi alguns dias atrás aqui no podcast o pessoal da Geatec, da Sênior. E o sistema deles é justamente essa integração toda. Então, e o sistema consegue desde pegar a soja, o milho, a cana, o gado, integrar tudo num sistema só e você vê a última linha. Então, assim, e você vê, não, tal talhão foi produtivo, tal não foi, tal isso. Então, o gado, a mesma coisa, não sei como é que chama lá, mas lote, né? A gente tal lote, né? Esse lote aqui nós estamos bem, esse aqui não está. Se você tiver alguma coisa de precificação, você lança lá.
Então aqui eu preciso de mínimo tanto porque eu já estou, né? Ou eu posso gastar até tanto porque eu já estou fixado a tanto. Então você tem um controle total. 100% A tomada de decisão é muito mais precisa, muito mais fácil, né? Por exemplo, o custo da ração você pode controlar diariamente se você quiser, né? Também tem outro detalhe, né, Vinícius? Não adianta muita informação. Vocação. Então, às vezes vem o cara lá, diz, tem um software aqui, você vai saber quanto que o trator gastou de óleo diesel por talhão. E eu vou fazer o que com isso? O que adianta, né? Não resolve. Você querer chegar demais no ponto. Daí o cara disse, não, mas nós temos que botar um sensor aqui, outro sensor ali. Chega demais, né? Então tem que focar naquilo que realmente te leva a uma decisão melhor. Resultado, né? Porque, não, mas isso aqui vai me dar algum resultado, eu saber... Né? Então, não vai. Então deixa isso fora aí que não vai resolver. Tem que saber onde investir também, né? Mas assim, é você saber que existe, né? Saber se tal coisa é importante ou não, quem vai decidir é cada um. Outra coisa são as assessorias, né, Vinícius? Olha, produtor de Mato Grosso aqui que não tiver armazém na fazenda, que é outro negócio importante. Se paga em 2 safras, 3. Difícil é pagar a parcela no banco, mas ele te dá o resultado. Tem que ter, né? E assessoria, inclusive jurídica, que é a tua área aí, né? Não dá. Tem que ter assessoria, cara. No caso aí de integração lavoura-pecuária, não adianta. Tu pode ser o melhor do mundo, não dá, cara. Ninguém faz sozinho. Não consegue. O pessoal, o assessor, ele o valor da assessoria é o cara que te traz informações mais rapidamente para você tomar melhores decisões, né? Ou enxerga coisas que às vezes você não está vendo, né? E te ajuda a mudar alguma situação lá que pode te levar a algum problema mais para frente. Eu acho que o mundo caminha para isso. Ninguém consegue ser hoje bom. O cara consegue ser bom em tudo, mas ele não consegue ser ótimo. Não, de jeito nenhum. Assim, outra coisa, agora nós estamos aí numa reforma tributária, cara. Ninguém sabe direito, né? Tu ri, né? Cara... Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai entender como é que tu vai tocar a tua fazenda sem uma boa assessoria financeira, né? Então, esse é o ambiente. Por isso que eu digo, Vinícius, assim, esse negócio de a gente estar nesse ambiente aqui, que nós estamos em Mato Grosso, né? Nessa região aqui do Parecis, que nós vimos a coisa se transformar. Eu acho que isso é uma bênção, né, para a minha geração. Sim. A gente que conseguiu participar disso, caramba, foi muito bom. Sim. Né? Ainda está sendo, vai ser muito bom, né? Vai. Agora, a gente vai ter problemas. Você começa a exigir de tudo, né? Você tem que ter uma boa assessoria financeira, uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria técnica em diversas áreas, né? Pesquisas, né? Novas tecnologias. Hoje está até fora de uso, né? Mas há 10, 15 anos atrás a gente falava que o produtor rural era bom da porteira para dentro. Né? E da porteira para fora, eu esqueci. Hoje já o cara não tem como não ser bom da porteira para fora. Porque ele vai, se ele não tiver assessoria ali ambiental, ele vai tomar alguma punição lá na frente. Se ele não tiver jurídica, se ele não tiver contábil, entendeu? O contador do cara mata ele, quebra hoje, entendeu? Então, assim, aí vem das consultorias técnicas, entendeu? O cara precisa, todo ano ele tem que estar atualizado, ou se ele não tem uma consultoria, ele tem que ser o próprio consultor, ele tem que estar estudando, tem que estar viajando, ele tem que estar indo em congresso e tudo mais. Então não dá mais, hoje não cabe mais amadorismo na agricultura. Né? Exatamente. Na pecuária. Aqui não. Entendeu? Não cabe mais. Não cabe. Não existe mais assim, o Vinícius ganhou dinheiro um pouco ali, eu vou virar agricultor agora. Não vou. Entendeu? Tem muita gente que tentou e não deu muito certo. E não muito tempo atrás já, né? E assim, então assim, não dá. O profissionalismo hoje é muito grande. Você deixar 2 linhas numa plantadeira que falharam, aquilo ali representa quantos % na área total depois? Então, em todo o ciclo. A colheitadeira está desregulada, está deixando 10% de grão para trás, está deixando o lucro lá. Entendeu? Não tem essa margem, né? Então você não tem essa margem. Então a coisa ela é profissional, ou o cara sabe ou não sabe, ou ele acompanha, ou tem gente que acompanha que vai ser responsável por isso, ou não tem. Não dá mais para você
caber o amador chegar lá, não, eu pego um tratorzinho aqui, vou plantar ali. E você já foi Você foi o tempo do CBT. Você foi o tempo E do da CBT. EGAN, embora deixaram saudades. Né? O povo fala porque é saudosista, né? Mas todo gauchão que chegou aqui tem o CBTzinho lá na fazenda. Mas... Reformadinho. Talvez para dar aquela voltinha, né? Isso é igual o antigo mobilismo. O né? Rogério lá na fazenda, o meu pai, né? Claro, na época lá, tinha o arado de discos, né? Sim. Para arar o solo, depois gradeava. Era assim que era, né? Aí o arado tá lá, fizemos um monumento lá. O Rogério fez um monumento ao arado, bem na entrada da fazenda lá. Tá aposentado, mas tá ali. Mostra uma história, né? Que nos permitiu chegar até aqui. Nós temos ainda o Maceizinho, que era do vô, que veio lá do sul. Ainda tá ali no sítio, ali, ajuda para lá, para cá, puxa. Lá na fazenda tem os tratores que eram do pai também. Um Ford, o tratorzão do pai era um Ford 6600, né? Tinha o Massey 265 também. O nosso era um Maceizinho, aquele pequenininho, 65. Muito bom. Eu conheço um pouco, mas não sou tão ligado assim para saber. Não, você está em outro ramo, né? Mas não tirou o pé do rural ainda, eu sei disso. E me fala uma coisa, tem uma história que eu queria te perguntar. Você foi um dos primeiros, das primeiras pessoas ligadas ao agro, a defender o agro perante ambientalistas em rede nacional. Conta essa história para nós aí, com quem foi? Foi com o Lobão. O Lobão. O Lobão estava a favor de nós ou estava contra? Então, cara, o pessoal da ProSoja, né? Na época nós tínhamos uma grande preocupação em contar nossa história. Isso foi 2006. Acho que foi 2006. Ainda era 2006 foi. E 2007 talvez. Mas aí o que acontecia? Nós queríamos contar nossa história porque nós éramos os grandes culpados do desmatamento da Amazônia. O pessoal se fantasiou de frango, do Greenpeace, foi lá para frente do McDonald's na Europa. O Blairo tinha recebido a motosserra de ouro. Quase ganhou a motosserra de ouro, né? Então nós estávamos nessas acusações. Até hoje a imagem é essa, né? No exterior. Infelizmente. Né? Mas isso vai mudando. Mas isso foi aonde daí? Que TV que era? Era TV Cultura. TV Cultura. O Lobão tinha um programa na TV Cultura de entrevistas, aí tinha toda essa história da soja, do desmatamento da Amazônia, e chamaram a ProSoja para ir para lá. Mandaram quem? Arioli, tu vai! Eu fui. E eu fui, daí tinha o secretário de Meio Ambiente aqui do estado, que era meu amigo, assim, eu sabia que ele não era, apesar de ele estar defendendo o meio ambiente, evidente, né? Mas ele não era um radical. Mas tinha mais dois radicais, tinha um do Greenpeace lá, e tinha um outro eu não me lembro o nome dele, mas aqui do Mato Grosso que era radical contra a gente também. Aí eu digo, cara, eu preciso chegar lá e marcar território. Fiquei pensando, né? Aí eu tinha um bonezinho que eu tinha ganhado lá, um bonezinho dizia assim, soja, bem na frente. Assim. Vou levar o bonezinho. Provocativo já. Sou eu, né? Sou eu aqui, o cara que tá lá. Dizem que estamos desmatando, mas não é bem assim. Daí eu fui lá, cara. Começou o debate e tal. Dali a pouco o Lobão, ele achou ruim os caras estar reclamando. Olha o Lobão, cara. O Lobão se passou pro nosso lado no programa, né? Era ao vivo ainda. Não, mas tu vê, os caras estão lá, e os caras deram uma baixada de bola, né? Os ambientalistas, que eles eram os heróis, né? Se colocavam naquela posição, não, nós vamos defender, que esses caras estão destruindo tudo, aquela coisa toda. Olha, destruindo, cara, da onde, né? Se não fosse o Mato Grosso produzir o que produz hoje, né? 48, 49 milhões de toneladas, mais o milho, mais tanto, né? O algodão, o maior produtor de algodão do Brasil também. E o Brasil exportando tudo isso, o que seria do Brasil, né? Não seria, então, né? Não seria. Então, os desafios, a gente não pode correr, né? Nós temos boas informações. Nós temos uma história para contar. Nossa história não é de destruição. Ninguém veio aqui para o Mato Grosso destruir nada. Eu, recém-formado em agronomia, meu irmão também, com uma vida boa lá no Rio Grande do Sul, cara. Boa! Nossa vida não era ruim. Meu pai era produtor de soja lá, casa boa, carro bom, tudo, né? O que nós vamos fazer aqui no interior do Mato Grosso? Estável, não, agora né? Vamos largar tudo isso e vamos para o Mato Grosso destruir tudo. Não, nós vamos construir um Brasil melhor, né? Para nossas famílias, evidente, mas para todos os cidadãos. Sim. Um Essa pensamento
atrasado, né? Mas eu lembro disso porque você foi dos primeiros que a gente viu assim que tem essa imagem que levantou. Opa, pera lá, vamos sentar aqui, porque sempre foi, nos 10, 15 anos anteriores, foi sempre apanhando. Não tinha ninguém nunca teve alguém, uma voz que levantou e falou assim, pera lá, isso aí está errado, vocês estão falando besteira. Né? Acho que talvez até não era aberto o espaço, não havia uma organização. Isso. Né? Não havia a ProSoja. Não havia a ProSoja, então ia chamar quem? Né? E aí a gente recebia na época, ainda vinha nos e-mails, todo mundo recebia aquelas listas de e-mails assim, e vinha um videozinho. O YouTube mesmo, acho que era arcaico, acho que vinha gravado aquilo ali, vinha gravado num arquivinho, e um mandava para o outro ali, tinha essa imagem tua ali. Eu morava em Cuiabá ainda, né? Não tinha vindo aqui para Tangará. E eu lembro de receber, eu falei, olha, eu conheço esse cara aí. Quando a gente come um churrasco junto lá. E porque o programa era de um personagem que era grande, né? A TV Cultura não tanta audiência, mas o Lobão. O Lobão. Até hoje, né? Tem um nome, né? E daí começa a repercutir, né? E era onde a gente conseguia espaço, né? Porque nas outras grandes emissoras, no início, não tinha interesse em levar a gente lá, né? Agora está mais fácil, eles vêm nos procurar e tal, né? Mas antigamente não. Quem é? Esses caras do Mato Grosso, quem são? E hoje em dia, o que você me diz aí dessa geopolítica de Trump, principalmente agora? É uma boa pergunta, né? Entendeu? Bom, assim, o que eu vejo nessa história toda? Na primeira gestão do Donald Trump, que ele brigou lá também com China, e não brigou com a Europa, né? Nós saímos beneficiados, né? Porque abriu o mercado. O chinês, ele não gosta de americano. Isso aí a gente via quando ia com o ISGA lá para a China, né? A nossa aliança internacional. Os americanos organizavam tudo, mas terminava a reunião, os chineses vinham conversar com a gente. Argentina, Brasil, né? Uhum. Eles não se dão com os americanos, não gostam. Eles se toleram, né? E a gente... né, fomos beneficiados porque começaram a comprar mais aqui do Brasil, né? Aliás, uma informação interessante. De 2006 para cá, todo o aumento de soja, da produção de soja do Brasil, foi para a China. A Europa não aumentou as suas compras. A Europa era o principal comprador da soja brasileira, né? E hoje não é mais. A China, hoje, 80% da soja brasileira vai para a China, 78% o ano passado. Essa dependência também não é um risco? É um risco para nós, mas também é um risco para eles, né? Porque onde é que eles vão comprar soja? Se eles não vierem comprar da gente. Não tem produção suficiente para atender a China em outro lugar do mundo. Não tem soja sobrando no mercado. Então é uma parceria. Nós temos que se agarrar com os chineses, né? É isso que eu digo. Agora, o pessoal tem muito medo do chinês, né? Eu tenho um chinês amigo aí, ele é o diretor-presidente da terceira maior empresa esmagadora de soja da China. E é uma empresa privada, não é do governo. As outras duas são do governo, né? Uma delas, né, a COFCO, está aqui no Mato Grosso, está aqui no Brasil, mas é do governo chinês, né? E o Lintan, todo ano ele vem aqui, conversamos quase todo dia agora. Ele mora nos Estados Unidos. E ele é o presidente da Hopeful, já nos levou lá conhecer a empresa, vários grupos e tal. E é meu amigo. A gente pega a caminhonete, vai olhar lavoura de soja, vamos visitar a gente e tal. Está nos ajudando muito. Eu aprendi muito com ele sobre China, sabe? Como é que é o pensamento chinês e tal. Então, eu acho que é essa oportunidade aí do Trump. Agora até tu vejo que até a Europa, né, quer assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Até antes do Trump meter um tarifaço nos europeus, né? Eles não queriam nem ouvir falar. O Macron era contra, a França é um dos principais países produtores de grãos da Europa, né? E estava trazendo gente junto. Já não fala mais, né? Estão falando que vão assinar porque estão com medo do Trump lá, no caso, né? Do tarifaço. Agora parece que já começaram, o Reino Unido fez um acerto, né? Mas a Europa está olhando isso e tal. Vão se acertar, claro. A China e os Estados Unidos também já chegaram ali no... Mas a confiança dos americanos sai abalada desse episódio aí. Sim. Eu acho que o Trump tem a razão dele, né? Eles têm um déficit com a China de 1 trilhão por ano. Coisa louca, cara.
Pega 1 trilhão da economia americana e manda para os chineses todo ano, né? Mas enfim. Mas é o que eles ganham em juros também, né? O mercado financeiro deles não é só compensa nesse ponto, né? Porque... Mas enfim, eu acho que ele tem a razão. Só que os Estados Unidos, como é que ele vai fazer? Eles terceirizaram, né? O serviço braçal mais manual que o americano não quer fazer porque o salário é baixo, eles terceirizaram para outros países, né? E agora vai trazer de volta? Quem vai fazer? Não vai fazer, né? Não sei. Mas eu acho que eles estão dizendo, não, tá bom, tu fica aí fornecendo os componentes aqui para nós, mas tem que comprar da gente também, não é assim, né? Sim. Vamos equilibrar a balança. Não, e eles tinham muita coisa que eles importavam a custo, imposto quase zero, mas quando ele ia vender, o imposto é de 20%. Então, sim, não, mas isso aqui não faz sentido, né? Uma reciprocidade, que volta naquela questão até ambiental nossa, né? Opa... exatamente. Reciprocidade, ó, nós temos 20% aqui. Vocês querem cobrar mais do que nós já temos na lei? Quem então sabe nós vamos botar um impostinho. Então nós vamos colocar um imposto aí para vocês essa também. É a lei da reciprocidade. Tem o risco de uma retaliação, né? Mas aí vem assim, ó, se você olhar os produtos que a Europa compra do Brasil e olhar o que nós compramos da Europa, nós compramos vinho. Uma caixa de vinho francês, quantos sacos de soja para pagar? Né? Milho. Nós mandamos commodity, produto de baixo valor agregado, né? Vai frango também, mas pouco, né? A Europa é o 7º comprador de frango do Brasil. Não, e de soja acho que é 2% hoje, não é? Então, assim... Então, eles reclamam, eles têm um déficit também lá, os americanos têm um déficit com a Europa. Mas eu acho que, assim, a Europa, ela está comercialmente muito fragilizada com todo mundo, né? Sim. Eles não conseguem produzir nada, porque... Os carros estão ficando para trás, né? Oi? Produção de automóvel estão ficando para trás. Porque os chineses estão invadindo o mundo. O cara tem que produzir onde é mais barato. Essa é a geopolítica que você estava falando. Essa é a questão da aptidão. Isso aí, se o Brasil tiver uma força política, nessa geopolítica como a China tem, pode ser que lá em 2050, por conta de aptidão agrícola, nós vamos ser a fazenda do mundo. Entendeu? Porque assim, você vai produzir aonde? Não, aqui a gente... Não, é só esperar descongelar, aqui a gente planta também. Pô, aqui nós estamos os produzindo europeus vêm com uma vezes. história, não, nós vamos virar autossuficiente em soja. Que jeito, mas vamos... Esquece, cara. Tem que fazer um segundo andar. Aí não usam transgenia, não pode usar transgênico, tem que ser tudo. Estão querendo banir o Roundup, o glifosato. Cara, acorda. Não, né? Assim, ó... Enfim. A coisa tem que ser... Tem que caminhar para isso, entendeu? Então tá, vamos lá. Mas logicamente que eles vão brigar nisso, mas vão produzir coisa de valor agregado. É muito melhor. Então assim, você vai dizer que o cara produz uva, né? Ele não ganha e faz o vinho, ele não... Pô, em meio hectare o cara produz... Imagina. Quase milhões de reais ali. Entendeu? Vai Bem plantar produzido. soja lá para quê? Agora vai plantar soja nesse mesmo meio hectare e vender uma commodity. O cara não sobrevive. Não. Então assim, tem que... escalonar para isso, né? Aqui é a mesma coisa, você pegar um produtor de 4 hectares aqui no Brasil, ele tem que plantar fruta, ele tem que plantar leguminosas, ele tem que plantar legumes, né? Leguminosas não. Mas tem que plantar coisas nesse sentido, porque senão ele não faz sentido ele plantar soja e milho. Não, mas eu consigo fazer 3 safras. Cara, consegue. Não, mas... aí tem que ter escala, né? Senão você tem que ter escala para isso. E é impossível um produtor de 3, 5 mil hectares plantar fruta. Entendeu? Não Porque dá. ele também não consegue acompanhar o pezinho de cada um por ali, né? Mais ou menos isso. Tem que ter aptidão, tem que ter esse encontro, né? Para a gente ter uma produtividade eficiente da forma correta, né? Então, e aí eu acho que assim, a gente tem que... Nós temos que conhecer melhor a China. Isso está acontecendo, né? Agora mesmo, ano passado, em novembro... Nós estivemos lá na China, fui lá para a China junto com o Ministério da Agricultura, né? O Ministério tem um assessor especial, que é o Carlos Augustin, que é aqui do Mato Grosso. Sim. Né? E ele está querendo discutir com a China a questão do que é sustentabilidade. Beleza, o Lintan está ajudando, meu amigo chinês. Trouxe uma turma aí da WRI, que é um instituto mundial que ajudou a fazer as contas do carbono para o painel da ONU lá de mudanças climáticas. Ciência.
É uma ONG, mas é ciência, né? E aí ajeitaram lá um painel num congresso para a gente ir lá falar. O Carlos falou do investimento em programa brasileiro de recuperação de áreas degradadas, né? Que é essa história de plantar a área agrícola nas pastagens. Né? Eu fui lá falar, então, da sustentabilidade, aquela coisa toda e tal. Estamos ali. Agora eles estão vindo para cá. O pessoal que organizou o congresso, mais a WRI, de novo, né? Os chineses, eles estão vindo para cá no final de junho. Vamos fazer um evento bacana em Cuiabá. Estou indo lá hoje, vamos lá conversar daqui a pouco. Né? Não posso falar isso aqui, porque o programa, mas enfim. Mas vou lá conversar, né? Esse WAF, que é o que organizou o congressão, lá um baita de um congresso enorme, é o World Agri-Food Innovation. É um Fórum Mundial de Inovação Agrícola. E eles sugeriram para nós, os chineses, da gente fazer um evento ali com as startups em Cuiabá. Então nós vamos pegar o AgriHub, que é uma startup, né? Tem um monte de startups ali. Tem lá um parque tecnológico também, ali em Várzea Grande, Cuiabá, né? Que abriga algumas startups. Não são só do agro, mas olha aí, ó, que oportunidade. Mostrar as startups brasileiras, mato-grossenses, para os chineses. Quem sabe podemos desenvolver alguma coisa junto, pode vir um financiador, ou pode vir alguma startup deles para cá que ajude, né? E aí nós estamos organizando agora uma ida da Embrapa para lá, para a China. A Embrapa já teve uma pessoa que ficou lá no laboratório chinês, daí com a pandemia veio embora, né? E nós queremos discutir com a China soja de baixo carbono, que a Embrapa já fez as contas. Carne de baixo carbono, que a Embrapa já fez as contas também. Tem estudos aqui que dizem que a soja e o milho devolvem carbono. Sim. E não é nem baixo carbono, né? Tem. Ela devolve tem lugar carbono. que ela é positiva. O sequestro é maior que a emissão. Né? Ela sequestra mais então, carbono. nós precisamos mostrar isso aí. Agora, olha o risco que a Embrapa corre, né? Porque as ONGs estão alertas aí para qualquer coisa que vai defender o agro brasileiro, eles serão contra. Se a Embrapa chega e fala isso no mercado, eles ainda estão estudando a soja de baixo carbono, né? E diz assim, aqui está as contas. Está tudo errado. Se foi, né? Agora, se a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas reconhece ou desenvolve também uma forma de calcular as emissões na soja e na carne... Se atesta que está certo... Né? Isso. Junto com a WRI, que foi o instituto que fez o estudo para a ONU. E aí nós vamos ter dois países, né? O maior fornecedor e o maior consumidor... colaborando para dizer, escuta, a carne que eu estou comprando do Brasil é de baixo carbono. Eu não preciso fazer uma lei de desmatamento zero, sei lá o quê. Eu faço uma outra coisa aqui. Vamos pegar agora a mesma metodologia e vamos aplicar na Europa para ver. Exatamente. Então, olha a grandeza que isso tem, né? Porque é só você mudar o input, né? Claro. O dado inicial. Depois quem sabe a gente põe na contabilidade a reserva legal. Exatamente. O carbono da reserva legal. Né? Podemos fazer isso. Então, isso vai acontecer, essa viagem vai acontecer agora no final de junho, pesquisadores da Embrapa vão para lá, vão ficar uma semana. Foi sugestão do Carlos, que ele é o presidente do conselho da Embrapa, né? Mas a coisa no governo, né, não interessa qual é o governo, as coisas não andam na parte, né, de burocracia aí dos governos. Ele disse assim, o único jeito de nós fazer esse negócio andar aqui, nós estamos discutindo isso faz tempo já. Nós íamos para lá, Arioli, vamos para lá, fica uma semana. E os cientistas discutindo com o cientista. Eu digo, feito. Eu digo não, né? Peguei a turma da WRI, o chinesa, eles têm lá relacionamento. Sim. Agora o chefe geral da Embrapa Soja e a presidente da Embrapa estiveram lá visitando a Academia de Ciências Chinesa, já falaram do assunto, vai andar. Eu estou muito otimista com isso. Outra coisa, você quer ver o que aconteceu com a China? A China veio comprar carne do Brasil, não comprava nada, né? A China hoje é o maior comprador de carne do Brasil. 50%. Fez assim, em 5 anos. Não comprava nada, hoje é o maior comprador. O segundo são os Estados Unidos, né? Estão precisando da carne brasileira também, mas enfim. Aí eles querem o boi de 30 meses, né? O boi China. Todo mundo já ouviu falar no boi China. O que é o boi China? O boi China é um boi de 30 meses, no máximo, um animal de 30 meses de idade, por causa de prevenções sanitárias. A vaca louca não dá, ou a doença da vaca louca
não dá em animais jovens, dá em animais mais velhos. Então, olha, nós vamos liberar, mas é 30 meses. Cara, isso causou uma revolução na pecuária nacional. Acelerou? Sim, nós estamos aí, todo mundo foi atrás do boi China, eles estavam pagando melhor. Como é que eu faço um boi China? É o semi-confinamento, é o boi integrado na tecnologia, pecuária. Não é o boi genética. da pecuária tradicional, do desmatamento da Amazônia, se for assim, né? Não é. Não, é impossível. Não tem como. É impossível. Você colocar lá extensivamente, deixar um boi lá e esperar que ele vá em 30 meses. Não vai, é o boi sanfona, aquela coisa toda. Então, é o boi que nós queremos entregar e é o animal que a China está comprando. O que isso causou? Isso causou uma redução nas emissões da pecuária brasileira. Porque o boi de 30 meses, ele emite menos, ele é um animal mais jovem, né? Sim. Então, a China ajudou o Brasil a reduzir as emissões da pecuária com uma decisão de mercado, diferente dos europeus que vêm com uma decisão política. Sim. De querer se meter na legislação brasileira. Exatamente. Nós precisamos contar essa história na COP. Por isso que a Embrapa está indo para lá, vamos fazer as contas do boi China, vamos chegar na COP e vamos dizer assim, olha aqui, estamos juntos. Pega o boi europeu e faz a mesma conta e vamos ver se dá. Pois é. Entendeu? Mas, Ricardo, tinha mais assunto para mais Vixe, umas Maria. 3 horas aí. Mas vamos ter que encerrar hoje por aqui. Te agradecer muito por esse bate-papo. Acho que também é bom que vai sobrar muito assunto para os próximos encontros nossos aí. Você está sempre à disposição para vir aqui, a gente conversar e tudo mais. É sempre um prazer falar contigo. É muita história, é muito conhecimento e muita vivência. Muita história quer dizer que eu estou ficando velho, né? Pô, mais ou menos. experiente. Tu já está branqueando a barba também, rapaz? Já foi. Então, já estamos se equilibrando aí, né? Isso aí. Mas a gente sabe que a expectativa de vida está aumentando, então também não tem problema. Mas te agradecer, se você quiser deixar uma mensagem aí para quem está nos ouvindo também, fica à vontade. Olha, Vinícius, eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre bom contar a história da gente, né? Essa história que é a história do produtor brasileiro que veio para cá e encarar desafios que a gente nem imaginava que teríamos, né? Deu certo, graças a Deus, está dando certo. Estamos deixando aí, eu acho que um legado para a próxima geração. Muitos não conseguiram, muitos foram embora, né? Não conseguiram se sustentar aqui. A bocada não era fácil, né? Sim. E hoje está um pouco melhor, talvez bem melhor, né? Cidades, qualidade de vida, são as melhores cidades do Mato Grosso para viver. Hoje são as cidades do agro, né? Todas elas aí, Lucas, Mutum, Sorriso, Sinop, Tangará, Campo Novo, e por aí vai, Rondonópolis, né? Primavera, que coisa, né? Então tá aí, eu acho que a gente fez é a história de quem conseguiu, de alguma forma, né? Produtor brasileiro, melhorar um pouquinho esse nosso Brasilzão aí, né? Então, controverso em algumas coisas, mas uma unanimidade, né? Uma unanimidade que eu acho. O motor de desenvolvimento do Brasil é o agro. E no curto prazo, infelizmente ou felizmente, nós não temos outra coisa que possa substituir economicamente o que o agro nos traz. Então, vamos tocar esse troço aí, né? Como nós estamos fazendo. Mas, daqui a pouco, vamos bater os americanos até no milho aí, que eles são os campeões, mas nós estamos chegando lá no pé deles. Com toda certeza. Parabéns, Ricardo. E você que nos acompanha até aqui, muito obrigado e até a próxima.